Hi, students do sexto ano. Na aula passada, nós iniciamos o assunto do Simple Present, falando sobre a formação da negativa. Falamos em que esse tempo verbal é utilizado para expressar, o que ele vai expressar, que são as ações habituais, são verdades universais, e assim sucessivamente, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre a forma interrogativa e a forma afirmativa. E aí vamos relembrar aqui que quando nós falamos de Simple Present, nós falamos de frases interrogativas e negativas, nós vamos usar os auxiliares do e does, ok? E aí, vamos relembrar aqui, com quem nós usamos do, com quem nós usamos does, tá? Esses auxiliares do Simple Present, eles devem o quê? Ser usados, como eu já disse, em frases negativas e interrogativas. E aí, nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhar o sujeito para que vocês façam uso. E aí, nós vamos lembrar que o do vocês vão usar com o sujeito I, we, you e they. E o does vocês vão usar com as três pessoas do singular aí, que é he, she e it, ok? Agora, nós vamos estar falando sobre a forma interrogativa, tá? Quando nós falamos da forma interrogativa, nós devemos lembrar que vocês devem utilizar primeiramente quem? O auxiliar, do ou does. E o que vai definir isso é você olhar o sujeito. Identificou o sujeito, se não for he, she, it, que você usa does, você vai usar o do, tá bom? Quando falamos dessa forma interrogativa, você vai, observe aí na imagem, nós temos o do mais o verbo no infinitivo sem o to, tá? E aí, eu coloquei para vocês, para exemplificar melhor, o do é usado com I, you, we e they. E does, o que? É usado com he, she e it, ok? E aí, agora nós vamos olhar a imagem que mostra o auxiliar do does. Aí eu coloquei as pessoas aqui separadas para vocês verificarem. Então, é primeiro auxiliar, sujeito, e aí o verbo e o restante da frase. E, por último, não esquecendo, please, o ponto de interrogação, tá bom? Agora, a parte afirmativa desse tempo verbal aí, ela é um pouco mais trabalhosa. Por quê? Você não vai usar o do e o does, mas você vai fazer isso somente com as formas interrogativa e negativa. Aqui no afirmativo, nós vamos estar trabalhando o quê? As alterações da terceira pessoa do singular, que são he, she e it. E aí vocês vão ter uma regra geral, vão ter algumas regrinhas aí a mais depois dessa regra geral, tá bom? E aí vem aqui, escrito aqui: não é necessário o uso de auxiliares do e does, como eu falei anteriormente, nas frases afirmativas. No entanto, os verbos eles vão sofrer algumas alterações na terceira pessoa do singular. Quem são essas três pessoas do singular? He, she, it. E aí você tem, como regra geral, deve-se acrescentar um S no verbo para as pessoas. Essa é a regra geral. Vamos agora, no entanto, vai existir algumas exceções que fogem essa regra geral, tá? Em relação às terceiras pessoas do singular.
que são elas? Quando terminar em O, Z, S, S, H, X, vocês vão acrescentar um ES, tá? Se essa terminação do verbo for em Y, depois de consoante, o que acontece? Você vai retirar esse Y e acrescentar um IES, tá? Quando nós falamos de verbo, teacher, você está falando de verbo, nós vamos entender o quê? O verbo, vocês devem pensar assim, a construção da frase. Sujeito, auxiliar, e aí vocês vão identificar o verbo. Quando for na interrogativa, você vai ter o auxiliar, sujeito e a identificação do verbo. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós finalizamos o nosso assunto aqui. Qualquer dúvida, você pode estar encaminhando para o meu WhatsApp. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.